Fala galera, nesse vídeo aqui eu quero indicar 6 livros que me fizeram refletir sobre a vida. Refletir tanto na vida de forma geral, como por exemplo sobre cultura, sobre sociedades, como também refletir de forma interna, como por exemplo sobre autoconhecimento, sobre a diferença entre bem e o mal, e todas essas reflexões que provavelmente já estiveram no seu dia a dia. E de antemão, todos os livros que eu vou falar aqui são ótimos livros e que eu indico, mesmo que você não tenha vontade de refletir sobre a vida. São livros que me marcaram de alguma forma e que me trouxeram lições valiosas que eu levo agora para a vida toda. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal para receber mais conteúdos como esse. Já sem muita enrolação, já vou falar do primeiro livro, que é nada menos nada mais do que Flores para Algernon. E esse livro aqui, pessoal, foi um livro que inclusive foram vocês que me indicaram nos comentários, várias pessoas mesmo me indicaram, e é um livro que é bem pequeno e é muito fácil de ler, que eu recomendo para todo mundo. Dando uma sinopse rápida desse livro, o personagem principal, o Charlie, ele tem uma deficiência mental, e esse livro mostra muito a realidade do Charlie em relação às outras pessoas, né? Por ele ser deficiente, como é que as pessoas lidam com ele, como é que é a comunicação dele, como é o ciclo de amizade dele. E o Charlie, ele sempre teve o sonho de ser mais inteligente. E aí, por conta disso, ele acaba fazendo um experimento científico com vários cientistas famosos e renomados, que o foco é literalmente aumentar o QI dele e deixar ele uma pessoa mais inteligente. Porém, conforme ele vai se tornando mais inteligente, além da inteligência em si, ele também começa a ficar uma pessoa de ego muito inflado, porque ele começa a ser mais inteligente do que os próprios cientistas que fizeram o experimento com ele. E aí esse livro ele traz muitas reflexões, tanto emocionais e também morais, e todo esse complexo que acontece com o Charlie, saindo de uma pessoa que não tinha um QI muito alto, que não era muito inteligente, até se tornar a pessoa mais inteligente do mundo. Esse livro, ele explora os limites do conhecimento e os limites também da busca por aceitação. Porque o Charlie, ele quer ficar mais inteligente para ele ser mais aceito, para ele ter mais amigos. Mas conforme o livro vai se desenvolvendo, eu não vou dar muito spoiler aqui, mas acontece exatamente o contrário. Ele fica tão inteligente que as pessoas se sentem inferiores em relação a ele. É quase como se o jogo virasse. O Charlie ele começa a tomar a posição das pessoas que ele julgava superiores por serem mais inteligentes. E aí começa a ver basicamente de cima e não de baixo. E esse livro justamente traz muitas reflexões em relação a isso, né? Até onde é que a inteligência realmente é algo bom para o ser humano. Pessoal, lembrando que todos esses livros que eu falo aqui, eu deixo meu link de afiliado da Amazon aqui na descrição, para que você possa comprar esses livros e ler eles também. E agora, partindo para o segundo livro, é um livro um pouco diferente, que é O Poder do Mito, do Joseph Campbell. Pessoal, e esse livro aqui, ele é um pouco diferente, porque, na verdade, esse livro, ele veio de uma entrevista do Joseph Campbell com o Bill Moyers. Então esse livro aqui é, na verdade, como se fosse uma transcrição de uma entrevista. Mas esse livro aqui é super interessante, vocês veem até que ele é um pouco diferente, né? Ele é um pouquinho maior, no sentido de as páginas são mais espaçadas, vamos dizer. E aqui, pessoal, tem todo tipo de assunto que você imaginar. Tem assunto sobre religião, sobre cultura, sobre inconsciente, mente humana, tudo. O Joseph Campbell, ele foi um consultor para a criação do filme Star Wars, né, o famigerado filme Star Wars. E ele até cita também o Darth Vader aqui nesse livro. E aqui vai explorar todo tipo de assunto, como eu falei. Vai explorar sobre vida, vai explorar sobre simbologia, sobre como é que o nosso inconsciente reage a símbolos, sobre psicologia, psicanálise, vai falar sobre jornada do herói, vai falar sobre crises existenciais, tudo que vocês imaginarem, e tudo isso em forma de entrevista. Até como vocês verem aqui, ó, vocês veem que tem como se fosse realmente uma entrevista, ó, Campbell, Moyers, e vai sendo assim. Perguntas do Bill Moyers pro Joseph Campbell, ele vai respondendo com a visão dele. E eu não preciso nem dizer porque esse livro me trouxe reflexões, né, porque tem tantas aqui, mas basicamente eu li assim um trecho desse livro, começava a refletir sobre a resposta do Joseph Campbell. Tem até um trecho bem interessante que é o Bill Moyers falando sobre até quanto uma pessoa ela tem que estar disposta para alcançar o que ela quer. E aí o Joseph Campbell fala que você tem que ter disposição para passar 10 anos sem conseguir nada, sempre se esforçando para melhorar, porque aí sim você vai dizer que você está digno de querer aquilo e que você realmente está preparado para enfrentar qualquer coisa para conseguir conquistar aquele objetivo. Claro que geralmente não demora 10 anos, né? Mas enfim, ele quer passar realmente essa lição da jornada do herói, né? Que você vai ter muitos desafios, que um momento você está se sentindo bem e outro você vai estar se sentindo mal, que vai ter altos e baixos. E falando assim, até parece que é um livro mais de desenvolvimento pessoal, mas galera, não é, certo? É um livro realmente bem diferente, fala sobre todo tipo de assunto e que eu recomendo bastante, principalmente para quem gosta de Star Wars, viu?
porque esse livro aqui ele fala justamente sobre a jornada do herói. E a jornada do herói basicamente inspirou vários filmes, né, algo que é muito conhecido, e foi o início aqui da parte do storytelling. Então, recomendo bastante que todo mundo leia esse livro aqui. E seguindo agora para o terceiro livro, que é um livro que eu terminei há pouco tempo, que foi O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. E como vocês podem ver aqui, pessoal, esse livro ele tá um pouco velho, né, tá um pouco antigo, porque foi um presente de um amigo meu. E, pessoal, esse livro aqui, ele é sensacional. Só que além de sensacional, ele também é um pouco difícil, tá, pessoal? Não vou negar pra vocês, porque é uma linguagem diferente. Não é um português que existe, entre aspas, né? É claro que existe, mas quer dizer que tem muitas expressões que elas não existem, que foi o próprio autor que criou para que a ambientação do livro ficasse melhor. Mas basicamente esse livro ele vai contar a história do Riobaldo, que é um jagunço do sertão. O livro ele começa com um diálogo do Riobaldo com outra pessoa que a gente não sabe quem é, que é literalmente como se ele estivesse contando a história da vida dele para uma pessoa que foi visitar ele, que nunca é apresentada no livro. E aqui nesse livro ele vai contar todo o desenvolvimento dele, como foram os conflitos dele, tanto internos, né, emocionais, como também os conflitos como jagunços, todos os problemas que ele passou, como foi o desenvolvimento e amadurecimento dele, e tudo isso gira em torno do relacionamento dele com outro personagem que é o Diadorim, que é o melhor amigo dele, mas que na verdade o Riobaldo sente algo a mais do que amizade. E aí esse livro ele explora muito esse tema, porque é algo inimaginável, né? Um homem ele sentir amor por outro homem na época dos jagunços, algo que nem se passava na época, né? Algo que era praticamente impossível, e mostra todo esse conflito dele, né? Desse sentimento que ele sente pelo Diadorim e também juntamente com todos os problemas que ele passa por ser um jagunço. E a grande questão aqui desse livro é que ele é rico de reflexões. Ele é rico de tudo que vocês imaginarem, porque passa por diversos temas sociais. Ele conta várias histórias que até fogem um pouco do Riobaldo, né? O Riobaldo conta a história dele, mas ele também entra em outras narrativas para explicar algum conceito, alguma reflexão que ele está contando para a pessoa que está escutando as histórias dele. E um dos temas que é mais recorrente aqui nesse livro é a diferença entre o bem e o mal. É a visão que ele tem sobre o que é bom e o que é ruim. Esse livro basicamente vai debater sobre vários dilemas éticos sobre a natureza humana e também sobre a própria alma humana. Então, pessoal, é um livro rico, completo, eu recomendo muito, eu gostei muito. Tem até um plot twist bem legal no livro que eu não vou falar qual é, obviamente, mas vale muito a pena ler. E apesar de ser muito difícil de ler, eu não vou negar pra vocês, eu tive que assistir aula para entender um pouco ele, mas não se preocupe, leia esse livro, vá até o final porque vale muito a pena. Inclusive, eu fiz até um vídeo recentemente falando da importância de ler clássicos. Eu até indico para que vocês assistam depois desse vídeo, vou deixar aqui no card, para vocês assistirem depois. E eu acho que esse livro ele se adequa muito a esse vídeo, porque é um livro difícil, tá? Não é muito fácil, como eu falei, mas quando você termina, você fica tipo assim, caramba, ainda bem que eu li esse livro, porque esse livro é muito, muito bom mesmo. Seguindo agora para o nosso quarto livro, é um livro que já é bem conhecido, que é o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Eu já falei sobre esse livro em outros vídeos, mas eu sempre recomendo ele porque é basicamente a história de um psiquiatra que viveu na época, eu não posso falar senão o YouTube pode derrubar o vídeo, mas na época lá daquela Segunda Guerra, né, que teve tudo aquilo que a gente conhece bem, ele ficou preso, né, por muito tempo, e ele fala toda a perspectiva dele dentro daquele campo, né, dentro da... Vocês sabem, né, não posso falar, mas ele fala totalmente a visão dele, né, sobre questão de propósito. É basicamente isso que o livro ele vai falar, é sobre propósito. E é um livro extremamente interessante porque eu tinha uma visão diferente de propósito, sabe? O livro aqui ele fala muito sobre a questão do propósito ele mudar conforme você vai amadurecendo. E eu nunca tive muito essa visão, porque eu achava que o propósito era aquilo que, caramba, é a minha missão de vida por toda a minha vida. Só que geralmente as pessoas normais, entre aspas, né, não tem muito isso, sabe? Não, já nascem com propósito. É algo que realmente você vai desenvolvendo conforme você vai amadurecendo. E aqui também nesse livro ele fala sobre a abordagem psicológica do Viktor Frankl, que é a logoterapia, que também é muito interessante que você conheça, que é basicamente uma terapia justamente em busca desses propósitos. Pessoal, esse livro aqui ele é um livro realmente inspirador. É um livro que você lê assim e reflete muito sobre o que ele está falando, porque dificilmente você se imagina na situação dele, né? Hoje em dia é muito difícil você imaginar que possa acontecer o que aconteceu aqui nessa época. Então é algo que você fica muito impactado, né? E te traz essas reflexões, até porque ele também traz essas reflexões de forma direta, para que você pense toda essa questão, como eu falei, do propósito e também da resiliência, né? Até onde o ser humano ele pode aguentar, até onde ele consegue realmente ter aquele otimismo de que as coisas vão dar certo,
mesmo em uma situação como essa que praticamente está tudo dando errado. E aqui é basicamente nos dando a esperança de que a vida tem sentido, independente dos sofrimentos que a gente está passando, independente das situações ruins que a gente passa. Então é um livro que, pessoal, eu recomendo para todo mundo e eu acho que é obrigatório que você leia pelo menos uma vez na sua vida. Agora, seguindo aqui para o quinto livro, é um livro também que é um clássico, que é O Estrangeiro, do Albert Camus. E aqui esse livro, pessoal, já adianto que ele é um livro bem existencialista, né? Um livro bem niilista, vamos dizer, em que o personagem principal, ele comete um crime, ele faz algo errado, e esse livro ele basicamente explora totalmente a indiferença do personagem principal em relação ao crime que ele cometeu e em relação ao mundo de forma geral. É como se ele tivesse cometido um delito aqui, né, um crime, e ele não sentisse nada em relação a isso. É como se simplesmente tivesse acontecido. E o livro vai basicamente explorar justamente as consequências dessa indiferença do personagem principal em relação ao mundo e realmente explora como se fossem os absurdos da vida, vamos dizer. É um livro muito existencialista, tá, pessoal? Eu recomendo porque é um clássico, mas nem sempre vai ser bom pra todo mundo, sabe? É um livro realmente bem pesado, entende? Bem pesado no sentido de que, tipo assim, é algo que parece que não tem sentimentos, tá? É justamente pra explorar isso, explorar a falta de sentimentos, a apatia desse personagem principal em relação ao mundo e justamente mostrar essa passividade, vamos dizer, dele em relação aos acontecimentos que tem no livro, em relação a ele, em relação aos personagens que rodam ele. Realmente um livro que é bem frio, vamos dizer. E ele explora justamente isso de você criar significados em um mundo que supostamente é indiferente. Então, é um livro que eu recomendo, é um livro que eu li há muito tempo, mas que ainda é um clássico, que provavelmente nunca vai deixar de ser, mas tenha em mente que não é um livro muito feliz, vamos dizer. E agora, seguindo para o último livro, que também segue um pouco dessa narrativa aqui, de um personagem que cometeu um crime e tem que pagar pelo que ele fez, que provavelmente você já conhece, já ouviu falar, que é nada menos, nada mais do que Crime e Castigo, do Dostoiévski. E pessoal, eu nem sei quantas vezes eu já falei desse livro aqui nos meus vídeos, devem ter, sei lá, sido inúmeras vezes, mas galera, é porque esse livro aqui não é à toa que é um clássico, um dos clássicos mais conhecidos que existe da literatura, principalmente da literatura russa, e esse livro ele é sensacional e é um livro perfeito para te causar várias reflexões sobre a vida. O grande personagem principal, Raskolnikov, ele também comete um crime e ele vai pagar justamente o castigo que ele fez em relação a esse crime. E é até um pouco parecido com a narrativa do Estrangeiro, porque o Raskolnikov, a princípio, ele não se importa muito, mas você vai vendo que ele vai sim pagar pelos erros que ele cometeu. Né? A consciência dele própria já vai ficando muito pesada. E tudo que gira em torno dele vai começando a se afastar, justamente porque a energia dele vai mudando, né? As atitudes dele vão mudando. Porque justamente isso que ele cometeu vai pesando na consciência dele, sabe? Então é um livro muito interessante, que vai mostrar justamente como era o Raskolnikov antes e o que ele se tornou depois disso. Porque a princípio ele acha que nada vai acontecer com ele, né? Ele acha que ele tem razão. Mas o livro vai mostrando exatamente que não é bem assim que acontece. E esse livro ele vai causar uma reflexão muito boa sobre a forma que as pessoas enxergam as coisas que elas cometem, os erros que elas fazem. Como é que você vai reagir a esse tipo de coisa e como é que o mundo também vai reagir na sua volta. E totalmente volta do ego do Raskolnikov, né? Porque o erro que ele comete é basicamente em torno do ego dele, de querer ser algo que ele não é. E aí, pessoal, esse livro aqui ele fala também sobre busca de redenção, né? Sobre a forma que o Raskolnikov ele vai voltar a ser quem ele era. Né, fala também na forma que as pessoas à sua volta são afetadas pelos seus erros. Tudo isso vai estar nesse livro. Vai também falar sobre filosofia, vai falar também sobre outras questões existenciais, sobre essa diferença também do bem e o mal. Então é um livro completo, é um livro que é obrigatório de ler, pessoal. Não é à toa que é um clássico que até hoje é muito bem falado, que todo mundo que já teve um pouco de contato com a literatura já ouviu falar desse livro. Então olha, você sabe que esse livro é bom, então você tem que ler esse livro. Realmente é uma obra de arte. E é um livro com muitos ensinamentos que vai fazer você ter até uma visão um pouco diferente do que é a vida. Pessoal, refletir sobre a vida é algo muito importante, porque tanto te ajuda a melhorar como pessoa, né, e você se desenvolver, como também você ter um conhecimento mais amplo do mundo, você realmente ter uma visão diferente. Porque às vezes um trecho de um livro pode mudar completamente a sua vida, pode mudar completamente a sua visão de mundo. Então é muito importante que você sempre esteja lendo e lendo para que você consiga interpretar o que o livro está falando e ver como é que você pode aplicar isso para a sua vida. E esses livros aqui que eu falei para vocês são exatamente para conseguir ajudar nisso. É claro que existem muitos outros livros, mas esses daqui eu considero obras de arte
livros que são muito bons e livros que com certeza vão ajudar você a se tornar uma pessoa com mais autoconhecimento e também se tornar uma pessoa tanto mais inteligente, como também uma pessoa que sabe muito mais das coisas, né? Entende muito mais, interpreta as coisas que acontecem na sua vida de uma forma melhor. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e pode comentar aqui outras indicações de livros que fizeram você refletir, porque eu tô sempre lendo os comentários, inclusive muitos desses livros foram indicações dos comentários que eu li aqui e aí eu comprei na Amazon e fui ler. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.